Novo Plano Estadual de Educação deve ser enviado à Alerj até outubro. Conselho do Ministério Público e União Europeia apresentam formulário sobre risco de feminicídio à CPI da Alerj. E plenário aprova enquadramento de servidores da saúde que trabalham em presídios nos quadros da SEAP. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. O novo Plano Estadual de Educação deve ser enviado à Alerj até outubro desse ano. A informação foi passada pela assessora da Superintendência de Gestão da Secretaria de Educação durante a audiência pública da Comissão de Educação nesta quarta-feira. O Plano Estadual de Educação vigente no Rio foi criado em 2009, com o objetivo de definir as diretrizes para o ensino básico, profissional e superior. Uma lei federal de 2014 criou um plano nacional e exigiu que os estados adequassem os seus planos no período de 1 ano. O governador, na época, não fez essa revisão e optou por estender os efeitos do documento existente até 2019, o que gerou uma defasagem nas diretrizes da educação do Estado, segundo a representante do Fórum Estadual de Educação. Para Leia Gaudenzi, uma série de metas não estão sendo cumpridas, como a valorização do profissional da educação e a formação continuada desse profissional, além das metas para a educação infantil e de jovens e adultos. Tem metas que estavam evoluindo favoravelmente e decresceram. E há lacunas ali imperdoáveis. Jovens e adultos, é uma assim que grita, não é? Educação 0 a 3, grita. A questão da formação, né, que vocês ouviram aqui bastante sobre isso, quer dizer, não tem carreira, não tem a formação e o Estado tem que liderar isso. A representante da SEDUC informou que o novo plano está em andamento e que passou por um processo de consulta pública com representantes de todas as regiões do estado. Um grande congresso com profissionais da educação vai ser realizado em agosto desse ano e de lá sairá o texto do Plano Estadual de Educação, que vai ser enviado ao secretário da pasta. Só depois desse processo, o documento será enviado à Alerj para a apreciação dos deputados e a apresentação de emendas. Vão ser 3 dias de debate. Ao final desses 3 dias, vai sair o documento único aprovado por aquele congresso. E, além disso, vão ser eleitos lá um representante para o Conselho Estadual de Educação. Está previsto na lei que do Congresso sairá um representante que falará em nome, sempre assim, será o fiel zelador, vamos dizer assim, das propostas do PEE. E ele vai ter assento no Conselho Estadual de Educação. Para o presidente da comissão, deputado Flávio Serafini, não basta apenas criar um novo plano estadual de educação. O importante é cumprir o que a lei determina e melhorar as condições da educação no Estado. A educação pública no Brasil ela não pode ser só uma lei, ela tem que ser um direito efetivado. Para isso tem que ter investimento, tem que ter prazo de cumprimento, tem que ter caminhos para que isso seja cumprido. Nosso objetivo é ajudar para que esse plano seja bem completo no sentido de traçar os caminhos para garantir o direito à educação pública de qualidade no estado do Rio de Janeiro. O formulário de avaliação de risco de feminicídio aponta que 60% dos casos considerados de alto risco combinam um histórico de violência e controle excessivo por parte do agressor, além de um contexto de divórcio e agressões progressivas. O Conselho Nacional do Ministério Público desenvolveu o formulário em parceria com a União Europeia com o objetivo de quantificar e classificar o risco de feminicídio. O documento também vai ajudar na solicitação de medidas protetivas para as mulheres, além de possibilitar que elas sejam encaminhadas para assistência adequada. A pesquisadora Vânia Pazinato apresentou o formulário nesta quarta-feira para a CPI do feminicídio na Alerj. O FRIDA é um instrumento que vai ajudar a organizar o trabalho do profissional. Ele não é um trabalho a mais, né? Ele vai organizar aquilo que o profissional já faz. E para isso, então, nós trouxemos essa apresentação hoje e deixando essa contribuição para a CPI, para que possam pensar aí em encaminhamentos de tornar o FRIDA um formulário utilizado nos serviços no estado do Rio de Janeiro como parte de uma política pública de enfrentamento à violência e como parte de uma política pública de prevenção da violência doméstica e dos feminicídios.
O formulário deve ser aplicado no momento em que a mulher der entrada pela primeira vez na rede de atendimento e todas as vezes que ela retornar, porque o risco de feminicídio é dinâmico e costuma se agravar com o tempo. Atualmente, o FRIDA já foi apresentado em 5 estados do país e está começando a ser utilizado. Para a presidente da CPI, deputada Marta Rocha, o formulário representa um grande avanço na prevenção da violência contra a mulher e do feminicídio. Ninguém quer interferir na decisão do juiz, mas acho que o que esse formulário permite é que você tenha elementos concretos que vão dar base para a decisão do juiz, né? A gente vê assim, não, tem que ter sangue, não pode sair de casa, tem que ter testemunha. A exigência da testemunha, por exemplo, é algo muito complicado para as mulheres. Boa parte dessas vítimas não tem nenhum tipo de testemunha. A delegada Ellen Souto é titular da Delegacia de Descoberta de Paradeiros. Segundo ela, muitos casos de mulheres desaparecidas estão associados a abusos e agressões sofridos dentro da própria casa. E o agressor é quem faz a denúncia. Muitas das vezes, como eu disse, não fizeram registro de desaparecimento e aí a outra etapa da investigação é convencermos essa mulher a registrar os abusos sofridos, as lesões sofridas, os crimes que ela sofria desse companheiro. Então é uma outra etapa, né? Porque essa desaparecida que foge do lar, ela está querendo romper com aquele status, mas ela não teve a coragem ainda de ir numa delegacia comunicar a violência sofrida dentro de casa. Na maioria dos casos de feminicídio, não há ocultação de cadáver. A delegada afirma que os homens acreditam que a mulher seja sua propriedade e, neste sentido, a exposição do corpo é uma demonstração de força e de posse. Apesar disso, quando há ocultação, a investigação fica prejudicada e as famílias perdem o direito de enterrarem essas mulheres. Tanto para a delegada quanto para a deputada Marta Rocha, é preciso que haja uma pena mais rigorosa para a ocultação de cadáver. A gente verifica que a lei penal, quando trata da ocultação do cadáver, o trata como crime de menor potencial ofensivo. Portanto, não há pena de prisão, tão somente uma pena de uma prestação de serviço, uma cesta básica. E é importante que a família tenha o corpo do seu familiar, né? Isso encerra o ciclo de dor. Sugerir uma alteração da lei penal, majorando a pena, para que seja possível, por exemplo, a decretação de uma prisão preventiva é fundamental. As concessionárias de serviços públicos do Estado podem ser proibidas de cobrar por serviços extras nas mesmas faturas mensais de consumo dos clientes. O projeto foi um dos 30 analisados pela Comissão de Constituição e Justiça da Alerj. O texto do deputado Carlos Mink se refere a serviços como concertos, por exemplo, que em geral são oferecidos pelas concessionárias, mas prestados por empresas terceirizadas. A cobrança por esses serviços, de acordo com a proposta, deve ser feita em fatura separada. O que essa lei diz? Se for um serviço fora do fornecimento de gás, luz ou água, tem que ser uma fatura à parte. Uma coisa é uma coisa, outra é outra. E não fazer de tal maneira que o consumidor fique obrigado a pagar aquele preço que está lá escrito, porque senão ele pode ter o serviço cortado. Então, é uma defesa do consumidor. Também foi analisado o projeto do presidente da CCJ, deputado Márcio Pacheco, que proíbe a venda de medicamentos em supermercados do Estado. A regra vale, inclusive, para remédios que podem ser comprados sem a necessidade da prescrição médica. A proposta recebeu parecer favorável da comissão. Outra proposta da deputada enfermeira Rejane e do ex-deputado estadual Paulo Ramos garante continuidade dos contratos de trabalho de funcionários quando houver substituição de organizações sociais que prestam serviço para o poder público. O objetivo do projeto é preservar direitos trabalhistas dos empregados e garantir a continuidade dos serviços prestados à população. O que acontece hoje? As empresas são descredenciadas por vários problemas, né? Inclusive desvio de verba pública. Então, elas são descredenciadas e fica no vácuo a situação, né? Até a outra empresa assumir, até o que faz com os trabalhadores? A rescisão contratual não é feita, os trabalhadores ficam trabalhando 2, 3 meses de graça, né, sem receber salário,
e essa situação fica por isso mesmo. O Dia Mundial do Meio Ambiente, 5 de junho, foi comemorado com o lançamento da campanha realizada pela Alerj, em parceria com o Sindicato das Empresas de Informática do Estado, para recolhimento de lixo eletrônico da população. Durante todo o mês de junho, os coletores estarão disponíveis no Palácio Tiradentes, Palácio 23 de Julho e no edifício Leonel de Moura Brizola, para o descarte de peças eletrônicas. O lançamento da campanha foi marcado pela apresentação de painéis com diversas ações de instituições públicas na elaboração do Plano de Logística Sustentável previsto na legislação estadual, que obriga órgãos públicos a criarem unidades ou núcleos socioambientais. A separação e destinação adequada de resíduos e a economia de energia, água e papel são algumas das medidas que fazem parte do plano. Nesse ano de 2019, nós estamos montando o plano, fixando as metas, os indicadores, acionando todas as áreas, para que ele seja lançado no final desse ano, com o início de execução a partir de 2020. Paralelo a isso, tem o projeto de lâmpadas LED, que a gente começou num projeto piloto em Maricá, que até foi premiado nesse projeto de eficiência energética da Light. A gente substituiu todas as lâmpadas em Maricá e verificamos aí uma queda também drástica do consumo de energia elétrica e da substituição de lâmpadas. Então, assim, tem várias iniciativas pontuais e que vão ser incorporadas no plano também. Em termos de economia, né, como nós vimos ali, num período aí de 5 anos, nós tivemos mais de 15, 20 toneladas de todos os produtos, eu não consigo mensurar agora, né, de cabeça, quanto foi de papel, quanto foi de plástico, quanto foi de metal, mas mais de 20 toneladas. E é importante justamente a gente pensar que embora 20 toneladas pareça algo significativo, ele não é perto do que nós temos, né? Então ainda é um trabalho inicial e que precisa ser cada vez mais difundido pela comunidade. Durante o encontro, o coordenador de sustentabilidade do Jardim Botânico do Rio falou sobre o trabalho da Rede de Sustentabilidade do Estado. Ela surgiu no intuito da gente fazer no Estado do Rio de Janeiro uma ação de desenvolvimento sustentável unificado, divulgando erros e acertos. O eixo de resíduos tem mais de 200 instituições. O de licitações sustentáveis tem um bom número de instituições também que participam. A gente compartilhando ideias e ações, a gente está capacitando, através do projeto Compartilhando Ideias Sustentáveis, o Rio de Janeiro. A subdiretora do Fórum disse que a campanha para recolhimento de lixo eletrônico na Alerj durante todo o mês vai permitir a destinação adequada desses resíduos, tão prejudiciais ao meio ambiente. A ideia desse evento, mais do que sensibilizar a população que transita todos os dias aqui na casa, é viabilizar também o encaminhamento dos resíduos que são acumulados aqui na Alerj ao longo do ano, para que a gente possa destinar de forma correta. Então vai ser uma dupla utilidade dessa campanha e uma fortaleza que a gente consegue acessar, porque a gente sabe que a partir da adesão a essa campanha a gente está destinando um resíduo que é muito perigoso, que pode causar um impacto gigantesco no meio ambiente para o lugar certo. Então, criando a possibilidade também das pessoas trazerem os resíduos que às vezes elas acumulam em casa porque não sabem para onde destinar. Na sessão ordinária desta quarta-feira, os parlamentares analisaram a proposta que prevê que profissionais técnicos da área da saúde e higiene que trabalham nos presídios e unidades do sistema prisional do Estado passem a fazer parte do quadro permanente de servidores da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária. A medida faz parte da mensagem do governo enviada à Alerj e inclui médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, farmacêuticos, psicólogos, dentistas, entre outros. A matéria aprovada segue para a sanção do governador. O enquadramento é um resgate de justiça a profissionais específicos da área de saúde que precisavam ser incorporados e enquadrados na devida secretaria. Não houve aumento de despesa, não houve ferimento no regime de recuperação fiscal, mas dá dignidade e faz com que eles, uma vez enquadrados, possam fazer não só o resgate, mas o devido recuperação dos seus quadros e cargos e salários no tempo de progressão e mérito. A deputada enfermeira Rejane conseguiu incluir no texto do substitutivo emendas que tratam da carga horária dos trabalhadores e do pagamento da insalubridade. Os trabalhadores precisavam ter um cuidado e o governador
no meu entendimento, está dando esse cuidado. No entanto, quando ele bota na lei 40 horas, para quem não tem jornada de trabalho definida em lei nacional, ele contempla os médicos, porque tem lei nacional, 24, contempla outros trabalhadores da área da saúde, mas a grande massa não contempla. A gente está lutando para que a insalubridade seja paga de forma correta, né? Ela tem regra na CLT, tem regra na Constituição, a insalubridade ela é paga em grau mínimo, médio e máximo. Os valores constavam na lei antiga de 2014, só que tinha que ter a dosagem. Quem é que ganha mínimo, quem é que ganha máximo? Os deputados Bruno Dauaire e Luiz Paulo querem que os fornecedores de bens duráveis respondam por problemas não apenas durante o prazo de garantia, mas também na vida útil mínima projetada, que deve ser informada com destaque no produto. Quem descumprir a regra pode ser punido. A proposta recebeu uma emenda e retornou às comissões. A garantia de um produto, né, é apenas para dizer que se ele tiver um estrago num determinado período, o dono daquela marca tem a obrigação de repará-lo. A gente quer um pouco mais. A gente quer que você vá comprar uma geladeira que, por exemplo, ela tem uma garantia de 1 ano, mas que alguém possa se responsabilizar e te dizer que ela tem uma vida útil, por exemplo, de 10 anos. Você garantir que você vai trocar a geladeira, que ela vai acabar em 10 anos, aproximadamente, né? Não quer dizer que ela não possa queimar uma coisa ou a outra antes desse prazo, né? Essa que é a nossa preocupação. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã.